Estamos aqui agora, para mim, prazer enorme, né, estar aqui com vocês. Vamos começar, porque a gente sabe que o tempo aqui é curto e a gente tem muito assunto legal para poder falar. Contextualizando um pouquinho, só para quem está chegando aqui, é novo, falar um pouco da Empower. Então, essa é a nossa segunda live que está acontecendo aqui no nosso perfil. A Empower é um projeto que surgiu aí da ideia minha e do Edu. O que a gente busca com esse nosso projeto, né? Influenciar pessoas e levar um pouco da nossa experiência, tudo que a gente viveu nesses anos aí de mercado e de mundo corporativo, todos os nossos erros, acertos. Então, como é que a gente contribui para levar um pouco desses nossos aprendizados para outras pessoas e ajudar aí também quem está passando por esse problema, né? A gente sabe que a vida corporativa é bem corrida, então esse é um dos nossos objetivos aqui com a Empower. Essa é a nossa segunda live. Estou muito feliz de estar aqui me apresentando. Eu sou a Marcela, tenho aí uma grande história em carreira corporativa também, como executiva na área de recursos humanos. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como a Ambev, a Móvel, né? Onde a gente se conheceu, o Wave e depois o desafio na Cint. Então, sempre focada aí em participar de histórias de transformação e contribuir aí no desenvolvimento de líderes, criando aí novas histórias, transformando cultura nas empresas. E aí, assim, estamos aqui hoje para falar de um dos temas que a gente adora, que é cultura, inovação e como construir aí uma história de sucesso, empreendedorismo. Então, esse papo hoje promete. Estou aqui com essas duas pessoas, só para contextualizar um pouco. Eles já vão se apresentar, mas falando um pouco de Play Kids, né? Que é o que a gente vai falar aqui da história hoje. O Play Kids, ele surgiu, e aí as duas pessoas que estão aqui hoje vão contar muito melhor como foi essa história, mas só para dar um pouco de dimensão, né? A Play Kids, ela impactou milhares e milhões de usuários, em mais de 100 países, e foi também uma dos apps, né, líderes na Apple Store durante, né, vários anos. E aí eu vou começar assim, vocês se apresentando, porque tem gente vindo aí de diferentes perfis, e depois eu quero saber um pouquinho dessa história, como que foi essa transformação, e a gente continua esse papo aqui. Combinado, Marcela. Vou começar, mas antes vou pedir para o pessoal compartilhar. Cara, clica aí no botãozinho, chama a galera para vir falar depois da live. Não sai agora, tá? Mas depois da live, sigam os perfis. Vai ser muito legal. A gente vai trazer muito conteúdo para vocês. O Edu e a Marcela estão colocando conteúdo todos os dias. Então, quem tiver aqui e não conhecer o perfil dos dois e da Empower, não esqueçam depois da live de pegar e começar a seguir também. Fiquem à vontade para reagir, mandar suas perguntas, que daí a gente separa depois um tempinho para a gente bater papo. Mas me apresentando, meu nome é Breno Masi, conhecido aqui da internet como Mac Masi também, mas o melhor de tudo, o meu gabarito, eu falo que sou amigo do Edu, né? Então, graças ao Edu, eu fui parar na Móvel também. Depois eu conto um pouquinho dessa história, mas eu tive o poder, ali, o prazer, na verdade, de poder liderar o time de produto e tecnologia da Play Kids por muitos e muitos anos e conseguir fazer umas coisas que eu jamais imaginei que uma empresa brasileira seria capaz. Muito por causa da cultura de inovação, muito por causa da agressividade que o Edu e a Móvel sempre tiveram, uma visão muito boa, não só do mercado, mas do potencial que a gente tem de desenvolver as coisas. Eu lembro como se fosse hoje, logo quando eu cheguei na Móvel, eu estava lá tateando, tentando fazer um monte de coisa, né? Porque você entra assim no meio de uma bagunça, o Edu já estava ali tocando o projeto do canal Desenho, virando para Play Kids, e ele virou e falou: não, cara, você tem que vir ajudar aqui, porque a gente precisa ter 1 milhão de usuários, ó, 1 milhão de usuários ativos dentro do primeiro ano. Eu olhei e falei assim: tudo bem, quanto a gente tem hoje? Ah, tem 6 mil. Eu falei: pô, legal, super tranquilo. E no final das contas, a gente vai contar um pouquinho dessa história e como a gente conseguiu, e não só 1 milhão de usuários em 6, 7 meses de operação, como 2 milhões de usuários no primeiro ano e fazendo, para mim, um negócio que me dá muito orgulho, que é ter o reconhecimento do nosso aplicativo e da nossa qualidade, não só pelos nossos usuários, pelas mães, pelas crianças. Cara, eu era ovacionado, parecia assim, super-herói, chegando em escola e em outros lugares,
mas principalmente pela Apple, que é uma das empresas que tem assim uma barra de qualidade descomunal, e a gente esteve presente em pelo menos dois keynotes ali da Apple, um deles fazendo citação, mostrando a interface do nosso aplicativo sendo desenvolvido, daí de novo falando sobre inovação, para um produto que nem tinha chego no mercado, que também é uma história super legal, o Edu ganhou uns cabelos brancos para a gente poder operar isso, mas esse é um resuminho, e daí conta um pouquinho de você, Edu, e conta a verdade, como você manja de tecnologia para a galera, Edu. Bom, eu já falei na última live lá com o Fabrício e com o Túlio que eu não sou muito bom de tecnologia, meu negócio é mais business development, marketing, e depois eu achei que eu fiz um bom trabalho como CEO de uma das empresas da Mob. Mas eu sou o Edu, empreendedor, formado em ciência da computação pela Unicamp e propaganda e marketing pela ESPM em São Paulo. Em 2007 eu vendi a minha empresa para o Fabrício e aí a minha empresa que se chamava Movile, nós juntamos forças e aí o resto virou história, a gente conseguiu fazer um trabalho muito, muito interessante, não só de crescimento, mas de sonhar grande e conseguir provar que a gente conseguia fazer coisas realmente muito grandes. E eu estou super animado, eu queria agradecer muito a presença do Breno Masi aqui, que o Breno Masi é uma celebridade, né? Ter o tempo Até dele aqui conosco, que parece. é um prazer. Até parece que Então, é isso, Edu. vamos contar tudo aqui, as confusões, os erros, as atrapalhadas e também as coisas que a gente mandou bem. Então, vamos lá, Marcela, Bom, o que você quer já saber? começa. Eu quero saber o seguinte: já começa nesse contexto. Eu sei que vocês são dois bons contadores de história. Vamos começar falando, né? O desafio de, poxa, lá em 2010 a gente sabia. É que eu sei um pouco da história, né? Então eu Aham. vou puxando aqui e vocês vão me completando. Lá em Fechado. 2010, uma empresa líder, né, em ringtone, comunicação via mensagens. Como fazer essa transformação para chegar a desenvolver conteúdo infantil justo para um público, né, que é um nicho diferente, assim, não é tão trivial, né, exige muita dedicação e até é um mercado que muda a todo momento, criança exige muita mudança, né, porque elas mudam o tempo todo. E aí, como que vocês fizeram essa virada? Como que surgiu? Compartilha um pouco da história de erros e acertos, porque eu sei que tiveram vários erros, Legal. e é com eles que a gente aprende e compartilhei para todo Eu mundo. vou contextualizar, depois o Breno dá um pouco mais de detalhe depois que ele entrou. Como você falou, Marcela, a Movile era uma empresa que vendia conteúdo por SMS, mensagens de texto, então alerta de gol de futebol, horóscopo, fofoca da novela. A gente vendia ringtones e wallpapers, então a gente vendia conteúdos para aqueles celulares Nokia, Sony Ericsson. E com o lançamento do iPhone em 2007 e o crescimento do iPhone sem precedentes, pior do que o crescimento do iPhone, o Google veio para bater de frente com a Apple, com os Androids. Em 2010 e 2011, os Androids começaram a crescer maciçamente na América Latina. Nós vimos que esta empresa que nós criamos, que era brilhante, a gente tinha sobrevivido a várias crises e melhorou gestão, a gente já tinha comprado a Psychological expandido para a América Latina e Hispânica. Essa empresa estava condenada à morte. Essa história que eu estou contando para vocês é uma das coisas que mais me dá orgulho na minha carreira, porque ela virou o case de sucesso da Movile em Stanford e em Harvard. Então, essa história que a gente está contando é uma das maiores conquistas que a gente tem, virou fonte de estudo das duas maiores faculdades do mundo, universidades do mundo, como é que essa empresa consegue se reinventar tantas vezes. Então, a gente viu que a gente ia morrer. E aí nós falamos, nós temos que dar all-in nesse novo mercado, essa nova onda de inovação. Então, provavelmente muitos de vocês que estão assistindo estão assustados com a onda de AI. Ou AI mais 5G mais cloud. O que essa onda de inovação vai acontecer? Vai matar muitas empresas? Vai matar muitas empresas. Só que vai abrir oportunidades para você criar centenas de unicórnios, centenas de empresas que vão valer bilhão de dólares. E isso acontece ciclicamente. Tem um padrão nisso. A gente estava no começo de um ciclo desse, que era o ciclo dos smartphones e dos aplicativos. Aí a Movile, a gente
deu all-in e temos que entrar no mundo dos smartphones, temos que entrar no mundo de aplicativos. Quem conhece um pouco a parte técnica, a gente começou a investir em aplicativos em HTML5, que era no browser e não era na App Store. A gente fez vários experimentos e vários deram muito errado. A gente foi aprendendo. Por que 40? Nossa, mais. Não, foi mais. Isso aí foi antes. Foi 2010, 11, assim. 2011. Marcelo, fazendo um parênteses, né, aqui da história, nessa época eu já fazia aplicativo e eu tinha minha empresoca lá, né, a Fingertips, e tentando ser comprado pela Móvel, né, e eu fazendo aplicativo. Quase! Ó, se eu tivesse sido comprado pela Móvel, tinha sido perfeito, mas tá bom também, não posso reclamar. Mas daí tava lá fazendo aplicativo, daí eu ia para palestrar com esses malucos, né? Com o Edu, com o Fabrício, e eles, não, HTML5, óbvio, porque naquele momento tinha fricção, né, da instalação do aplicativo na loja, e HTML5, a Mobile ainda tinha muito poder de distribuição, né, Edu, pelas operadoras. Sim. Ao mesmo tempo, a usabilidade, a profundidade, o que dava para fazer com HTML5 era um pouco limitado. Tinha um grande potencial, mas aí são os grandes erros sendo acerto no final das contas, né? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui encontrar o Edu pela primeira vez no Vale do Silício, eu levei uma baita esfregão do Edu lá em uma aula dele, e eles estavam com o Ziwi TV. Você lembra? Uhum. Edu? Claro. Então, ó, continua aí a história, Edu. Não, a gente estava fazendo vários experimentos. Só que tudo na nossa escola e na Empower, eu falo muito isso, que a Empower é isso na veia, começa com pessoas. A gente começou a procurar pessoas melhores do que nós nesse mundo novo, nesse mercado novo de aplicativos. E aí acho que o Steca que chegou no Breno Masi, que o Breno Masi entendia de aplicativos 1000 vezes mais do que nós na Móvel. Outra coisa que nós fizemos, nós fomos atrás do Everaldo, que era designer da Apple, o cara que desenhou a nuvenzinha do iCloud. Porque o Everaldo entendia de coisas muito mais sofisticadas do que a gente naquela época. Então, aí a gente começou a fazer os nossos experimentos dentro de casa, mas começou a achar pessoas melhores do que nós para entrar nisso. E aí chegamos no Breno e conseguimos convencer o Breno que o nosso sonho grande de 1 milhão de usuários ativos a gente ia conseguir bater e a gente ia criar uma coisa muito grande que a gente não sabia direito o que era. E aí, Breno, aí você veio. Cara. Não, e foi muito maluco, porque eu lembro quando eu fui conversar com o Edu, com o Steca, tudo, eu tinha acabado de vender minha empresa, uma baita história tosca, que até contei esses dias aí pra vocês, deu tudo errado na venda, eu tinha falado com esse cara, sério, uns 8 meses antes, ele falando, não vende, espera, não faz isso. Falei não, que ia dar errado. Vai dar errado. Eu, não, você que não quis comprar, sabe quando você sai assim, tipo, não, ele que não quis comprar, agora ele tá desenhando. Meu, dito isso, tudo que ele falou, assim, exatamente, A mais B acabou acontecendo. Mas aí eu tive a grande sorte, a grande oportunidade, quando eu saí da empresa, e saiu uma notinha no meu mensagem, e o Fabrício viu na época, e o Steca também, e eles viram e mandaram uma mensagem, perguntando se eu não queria almoçar. E, cara, e foi muito louco, porque foi a primeira vez que eu tive contato com o Fabrício fora de um ambiente de eventos, um ambiente público. E ele me mostrou uma apresentação que era, o Edu deve lembrar dessa apresentação, que era a visão da Móvel para os próximos 10 anos. E naquela época, a gente está falando de 2012 para 2013, o Fabrício já tinha montado na cabeça dele que seria um super app baseado em chat ou mapa, que ia ter vertical de isso, daquilo, aquilo outro e tal, e tinha entretenimento, e a gente precisava ter conteúdo, porque tinha alta frequência, e a gente ia ter parte de pagamento, tinha as coisas que era cross. Eu olhei e falei assim, esse cara é maluco, cara. Aonde que ele vai conseguir fazer isso aqui no Brasil? Mas tô precisando entrar num lugar onde valorizava empreendedorismo, onde tinha uma estrutura, cara, animal, uma cultura, né? O nosso jeito mobiliano de ser era assim, incrível, super empoderava as pessoas. A gente podia ter total acesso e liberdade para poder testar e errar. E eu fui conversar com o Steca, logo no segundo papo. E o Steca é uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive contato assim, na minha vida. Assim, é um cara que não só consegue ter uma visão muito boa, como consegue estruturar tudo. Ainda não comunica tão bem, mas, cara, estrutura tudo perfeito. E ele consegue te dar ferramentas para você desenvolver as coisas, sabe? Apoio. Ele te empodera para fazer as coisas.
E o Steca fez isso comigo com primor, assim. Eu lembro quando eu entrei na Movile, eu tinha dois grandes medos. Primeiro era, os números que esses caras falam são completamente fora da casinha. Eu não sei o que que eles estão fazendo, o que que eles estão falando, mas se eu entregar 10% disso, eu estou feliz. E segunda coisa que me dava muito medo era a velocidade. Era impressionante como a Movile, e sempre todas as nossas investidas, tudo, a velocidade era para a gente essencial. Não tinha problema de errar. E eu lembro muito o Fabrício falando isso. Então, todo mundo que vai começar a carreira ou que vai tentar fazer as coisas, principalmente em tecnologia, fica com muito medo de errar. Mas errar rápido, tem uma frase muito forte da Movile que é: errar rápido é barato e a forma mais eficiente de você aprender. Não adianta você pegar um projeto de 8, 9 meses, pegar super estruturado, e daí depois de 10 meses descobrir que deu errado, né? Quanto você gastou? Faz um teste de 2 semanas, uma semana, 3 dias. Quantas vezes a gente não testou mídia e testou onboard, os loops de assinatura, entre outras coisas, em 2, 3 dias. E isso acabou me fazendo sentir super bem. Mais do que isso, assim, mais do que eu tive em casa, porque eu tinha o melhor dos mundos. Uma empresa com capacidade técnica e cultural para alavancar tudo que eu sempre quis tentar de fazer produto. De um lado, executivos com uma visão extremamente agressiva que te empurram, porque, montei o app e fiz 100 pessoas, pô, o Breno ia achar legal. Mas o Edu, o Steca, o Fabrício olhavam aquele potencial e falavam, não, tem que ser 1 milhão. Não existe, ó, para vocês verem como a gente está falando de números discrepantes, não existia nenhum aplicativo com 1 milhão de usuários ativos naquela época. Não existia. Não existia. Por isso que a meta tem que ser que ninguém está fazendo. Se fosse fazer uma metinha que todo mundo faz, não ia criar tanto valor. Então, para vocês que estão ouvindo, quando você tem um objetivo de criar alguma coisa, principalmente numa área disruptiva, coloque metas obscenas, metas mega agressivas para você ser o melhor do mundo. Porque senão você vai cair na mesmice. Sua empresa vai continuar sendo mediana. Aqui a gente é bom em criar coisas espetaculares e altamente inovadoras. Deixa eu só fazer um comentário. O Breno falou, não, eles uma cultura rápida. 1 ano antes, a gente era lento e gastava um monte de dinheiro para fazer cada experimento. Então, não que a gente nasceu sendo super esperto. Não, a gente fez um monte de bobagem e aprendeu que se a gente continuasse nessa velocidade super lenta que a gente estava em 2012... O Breno entrou no final de 2012, começo de 2013. Em 2012 a gente era super lento, burocrático para fazer inovação, lançou 3 projetos em 6 meses, gastando, sei lá, $100 mil. Catástrofe, desastre total. E depois até o Andreas tem um mérito muito grande nisso. O Andreas foi aprendendo comigo lá no Silicon Valley, frequentando o Silicon Valley, aprendendo o Lean Startup, que a gente precisava lançar um produto a cada 2 semanas, custe o que custar, com velocidade, que era o mais importante, e ouvir o usuário, aprender com os erros. Depois eu vou contar uma história muito engraçada 2 anos depois que aconteceu conosco. Mas, então tem essa parte que a gente não era super bom, não. Que também queria lembrar, voltando nas pessoas, tá? A gente trouxe o Breno, a gente trouxe o Everaldo da Apple e a gente trouxe o Alex Leão, que foi o cara que desenhou a Galinha Pintadinha, que entendia do mundo de criança muito bem. Cara que foi super importante na história do PlayQuiz. E provavelmente vai ter mais gente aqui que a gente vai esquecer de falar, mas essas pessoas foram muito importantes, lembrando de novo que montar um time melhor do que você é o primeiro passo para você começar a dar certo. É fundamental. O que mais, Marcelo? Esse era até um ponto que eu ia entrar, né? Poxa, porque vocês estão falando tantas coisas aí, e eu estou anotando aqui as perguntas, né, que podem surgir. Mas quando a gente fala de formação de times, aí entra já até na minha área aqui, né? Como que isso é um grande diferencial. E quando você está começando, você ter essa sacada de você entender o perfil, de você saber o que você quer, aquelas pessoas que estão engajadas naquele sonho de construir algo e também aquilo também tem que fazer sentido para elas, faz total diferença. Porque às vezes você pode errar, né? Porque às vezes a pessoa, até você no seu propósito ali, se você não tem isso muito claro, você pode trazer pessoas que não vão contribuir, etc. E provavelmente isso aconteceu, né? Nessa história também. E como que vocês faziam para reter as pessoas certas? A gente tem uma combinação de valores que era, eu acho que a Movile aprendeu a sonhar grande e a gente tinha um track record de entregar isso. A gente conseguia abrir frentes para trazer pessoas espetaculares como o Breno.
E eu acho que o sucesso do Play Kids também tem muito a ver com a capacidade do Breno de montar times espetaculares, fiéis à visão dele, que acreditavam nele, e ele era um dos melhores montadores de time e motivadores que eu vi na minha vida. Então, parabéns, Breno Masi. Obrigado, obrigado. Conta aí um pouco. Agora conta meu apelido. Você me chamava do quê? Você lembra? Eu te chamava de um monte de coisa. De Paquita do Steve. Era a Paquita do Steve Jobs. Eu era o animador de torcida, eu ficava lá com a galera à noite, não tinha problema. Mas todo mundo me pergunta, né, Marcela, e você falou de um ponto de montagem de time que é essencial. E assim, e várias palestras que eu já fiz, mentorias, tudo, a galera vira para mim e fala assim, mas é fácil, né, Breno? Você estava na Mobile, super capitalizado, você estava cheio do dinheiro, dá para você trazer o Ronaldinho Gaúcho, fazer tudo. E eu falava, não, muito pelo contrário. Por quê? Você tem aí exemplos, trazendo para analogia de futebol, olha o City, quanto tempo demorou para engatar e ganhar alguma coisa, olha o próprio Real Madrid na época dos Galácticos, acabou não funcionando, olha o próprio PSG hoje em dia como sofre, não adianta você juntar as melhores pessoas do mundo se você não tiver uma boa visão e principalmente uma boa cultura. A cultura, para mim, é a base de tudo para que as coisas deem certo, porque muito mais importante é como a gente faz as coisas do que simplesmente fazer. Que as coisas começam a dar sentido, elas começam a ter cola. E uma das coisas que eu aprendi muito na Mobile, e até então, na minha empresa, eu tive uma empresa que eu cheguei até 600 funcionários. Cultura era a cultura 0.0, que era aquela cultura, aquela frase bonita pregada na parede. Quando eu entrei na Mobile e vi, né, o jeito mobiliano de ser ali, o que a gente tinha que fazer, eu comecei a entender e falar assim, cara, esse é o primeiro filtro para eu trazer as pessoas. Eu não preciso trazer as estrelas. Eu preciso trazer as pessoas muito bem alinhadas e conseguissem ter um bom desenvolvimento, com alto potencial. E daí o Edu fala de montagem de time. Eu acho que o que eu mais consegui acertar naquela época é que a Mobile me deu a liberdade de montagem desse time, com um budget reduzido, porque a gente não podia gastar, porque a gente tinha, igual o Edu falou, eram 2 testes a cada semana, 3 testes de lançamento de aplicativo e de mídia, tudo, mas eu podia sim ir aumentando o time. E daí que eu comecei a fazer? Eu comecei a, entre aspas, roubar pessoas da própria Mobile, que eu achava interessante, que eu achava boas, e daí todo mundo tinha pânico de mim na Mobile, falava, pô, o Breno tá mexendo no meu time, tá mexendo aqui nas minhas gavetas. Eu ia lá, conversava com as pessoas, vendia o sonho, né, do que seria o Play Kids, e logo quando eu cheguei, tinha uma pessoa que estava tocando o Play Kids na época junto com o Steca, que era a Jana, uma pessoa espetacular também, que já tinha montado ali a base super sólida, só que ela estava saindo de licença maternidade. E eu falei, beleza, eu pego, assumo esse lugar e começo a fazer essa montagem de time. E a gente tinha o Guinho e o Dani, pessoas técnicas espetaculares, mas era isso o time, eram 4 pessoas. Era super pequeno. Mas pessoas que se Fabrício complementavam, né? O Fabrício sempre foi um inferno com budget, sempre foi um inferno. Então, a Mobile não veio de uma cultura de unicórnio investido pelo SoftBank. Era o contrário, assim. Era uma empresa que era ambidestra. A gente tinha o time do Paulo Cúrio, que trabalhava no cash call da empresa, que era extremamente eficiente, que fornecia os talentos para o time do Breno, e muitas vezes o Cúrio cedia os talentos para a área de inovação, sempre buscando otimizar o EBITDA lá no cash call, para poder custear os investimentos feitos em inovação. Então, a gente deve muito ao Cúrio, ao time, e tinha muito conflito, tá? Não era maravilhoso, lindo, maravilhoso, ninguém brigava, não. O pessoal lá que estava com pouquíssimo recurso lá tendo que dar lucro, reclamava, mas eles estão gastando dinheiro, tal. E o pessoal que estava aqui pedia sempre mais dinheiro, porque eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Então, gerenciar esses conflitos não é trivial, mas uma empresa que consegue fazer isso bem, consegue ser ambidestra de tocar o cash call com eficiência excepcional, dando lucro e ter velocidade para investimento maciço em inovação, essas são as empresas que duram muito mais tempo. E depois, o Breno conseguiu fazer isso de novo, eu ajudei ele, depois nós vamos chegar na história da PKXD. Porque sim. 4 anos depois a gente repetiu a mesma história, com as mesmas metodologias de tem que ser ambidestro, tem que dar lucro uma parte, tem que ser agressivo nas metas na outra. O Breno reclamava pra cacete das metas, mas entregava. Mas daí a gente fez uma escala maior. Mas assim, Edu, se eu não reclamar também não tem graça, né, cara? Porque assim, eu tenho que defender um pouco o meu time. Mas falando de cultura e de time, Marcela, o que eu acho que a gente conseguiu fazer no Play Kids e depois repetimos ali na After Us, no PKXD, que foi incrível, dar o que eu brincava de missão, sabe? A gente conseguia dar
ali a missão do produto e o impacto que a gente causava de uma maneira muito verdadeira e transparente para as pessoas. Isso alinhado a um bom sistema de incentivo que a gente tinha e um ambiente, né, uma cultura bem apropriada à inovação, à velocidade, a desenvolvimento, possível erro, aprendizado. Cara, era o que eu precisava. Várias vezes eu falava para o Edu e conversava com o Steca que de 2013 a 2016, óbvio que teve ali os estresses, teve todos os problemas, mas eu parecia, cara, uma criança num parque de diversões. Tanto é que eu não ia nem para casa, eu morava nessa época em Alphaville, trabalhava em Campinas, eu dormia no escritório. Tinha época que eu ficava de pijama para o pessoal saber que eu estava lá virando a noite, que eu precisava entregar projeto. E falava, cara, a gente tem que colocar essa release no ar. Fazia reunião com a Apple, o pessoal olhava assim, você tá de pijama? Eu, não, não, fica tranquilo. Vamos ver o que a gente vai lançar, eu preciso da ajuda de vocês. E era todo mundo extremamente comprometido. E de fato, assim, se eu não tivesse esse time, se eu não tivesse essas pessoas tão focadas, determinadas, obstinadas mesmo, sabe? Para poder entregar, para a gente poder fazer diferente, seria mais um testezinho que a gente iria desligar. E o PlayKids acabou dando um super certo, super certo. Eu lembro que a primeira versão que a gente lançou, que eu chamava ali de a V.02, que tinha o design do Alex Leão com o Everaldo, a tecnologia ali, usando que é o nome técnico, Sprite Kit, que tinha umas animaçõezinhas, quando a gente decidiu optar por fazer download dos vídeos e não tocar como streaming, cara, explodiu, porque a gente escutou bastante os usuários, estavam reclamando que não conseguiam ter acesso, e daí eu lembro que a gente botava a galera para testar o aplicativo na rua, mas falou assim, tá funcionando? Sai aqui do escritório, sai do ar-condicionado, do Wi-Fi, entra no carro com uma criança e vai rodar aqui por Campinas para ver se funciona o vídeo ou não. E daí a gente foi aprendendo essas coisas, foi muito gostoso, porque, assim, muito rápido mesmo, a gente saiu de zero, ou de 6 mil usuários, que era nosso teste, para 150 mil usuários ativos. E naquele momento a gente já era um aplicativo comparado a aplicativos transacionais grandes da época, tipo banco. A gente tinha tantos usuários quanto os bancos ali acessando. E foi cada vez mais, né, aquela roda girando, né? E aquela roda girando e a gente fazendo as coisas crescerem. Mas outra coisa que eu também tenho muito orgulho do Play Kids, que tem a ver já mais com a área do Edu, que a gente não pode também esquecer, foi toda a parte de inovação em negociações de parceria, conteúdo que a gente teve, principalmente relacionamento com as marcas, né, Edu? Que ali, antigamente, a Mobile sempre teve muito próximo às operadoras e a gente conseguiu repetir a mesma fórmula, mas com as, entre aspas, as novas operadoras, né? Conta um pouquinho como que era o nosso dia a dia com Apple, Google, Facebook, entre outros. É, a Mobile começou o nosso negócio fazendo parceria com Vivo, Claro, TIM, Oi, Telmex, né, Telcel no México, Movistar. E é bem difícil fazer negócio com essas empresas porque são empresas muito grandes e poderosas, né? E isso foi uma grande escola para nós sabermos como lidar com Apple, Google e Facebook, né? Nós somos muito bons de business development com eles. E nós também aprendemos, por estar no Silicon Valley, a gente desenvolveu o relacionamento, principalmente com Apple, Google e Facebook, para que eles nos ensinassem como promover mais o aplicativo dentro das lojas, né? Como melhorar o aplicativo, como lançar coisas novas. Então, outra coisa que a gente teve que aprender era como licenciar conteúdos em múltiplas regiões. E toda vez que a gente lançava conteúdos novos, a gente tinha um trabalho de relacionamento com as lojas, App Store e Google Play, para a gente tentar ter destaque lá, olha, novidade, a gente está investindo para que os usuários fiquem mais felizes com conteúdo de alta qualidade. Então, se a Móvel não tivesse desenvolvido essa capacidade de fazer negócio com grandes parceiros, né, grandes sócios, acho que dificilmente a gente ia conseguir crescer do jeito que a gente cresceu. Então foi uma boa época, boas lições. E sabe uma coisa que eu estou escutando vocês falando aqui e tá me vindo, vindo na minha cabeça? Porque vocês falaram muito de erros, né? Até vocês conseguirem acertar. Tem muita gente que está passando por esse momento agora, tem muita gente empreendendo, muitos negócios estão surgindo. Acho que tem uma coisa legal que vocês ressaltaram, que poxa, como que quando a gente está vivendo esse momento de inovação, mudança, a gente precisa testar rápido e também corrigir rápido,
Só que tem um ponto aí que eu quero puxar, que é como que a gente faz isso de uma forma eficiente até, né? Então, como é que vocês tinham essa previsibilidade? Provavelmente, eu sei um pouco, Hum. que é a cultura de dados, né? Como é que a gente todo o tempo está ali monitorando nossos resultados, a gente está procurando novas experiências. Então, depois também eu quero que vocês entrem na parte de dados, né? Controle de dados e também de como que vocês testavam, né? Como é que eram os testes que vocês faziam, que é tão importante para esse ouvir o cliente, né? É tão importante para a inovação acontecer. Tá? Deixa eu fazer só uma introdução, o Breno vai contar Lógico. várias histórias que eu sei que ele sabe. Ele tá engatilhado. A cultura funciona bem quando opiniões são só ideias, são só opiniões, e quem direciona o seu produto são os usuários. Quanto mais você desenvolver ferramentas para você escutar os usuários e traquear o que o usuário está fazendo no seu aplicativo, mais rápido você vai aprender, mais rápido você vai inovar. Uma das coisas maravilhosas que a gente implementou no Play Kids, inclusive o iFood depois aprendeu muito com a gente, é que a gente monitorava os KPIs de acesso, quem assinou no primeiro dia, aonde o usuário apertou, qual botão funciona. A gente fazia vários testes AB de, olha, a gente quer fazer isso porque deu uma ideia de que vai converter mais gente, ou os usuários vão gostar mais. Dane-se que é uma ideia, é só mais uma ideia, bota para funcionar e começa a medir tudo. Então, a gente foi a primeira, acho que, empresa da Movile, em aplicativos, óbvio, que fez isso muito bem, com excelência, e fez isso, inclusive, até na parte de monetização, né, Breno? Lembra Sim, a muito. conversão para trial no primeiro dia? A gente dia. media em tempo real quantas pessoas baixaram naquele dia e estavam começando o trial do Premium. Então, essa acho que é uma grande lição que vocês têm que levar para vocês da história do Play Kids. Na conta dos detalhes, Breno, o que a gente fazia? A gente monitorava os usuários, teste AB. Depois você conta como é que a gente botou o preço, como é que a gente achou o melhor preço do Play Kids. Vou contar. Assim, era muito maluco porque a gente tinha um problema muito sério dos nossos usuários, que, primeiro, eles eram crianças, né? Então a gente precisava passar e respeitar um monte de regulamentação que cada ano ia ficando mais difícil, né? Então, com a entrada do Copa e entre outras coisas, cada vez a gente tinha menos acesso à informação, menos dados para tomar as nossas decisões. Além disso, nosso usuário não é um usuário que você fala assim, eu vou mandar uma pesquisa por e-mail e espero que ele responda, ou deixa eu ligar para entrevistar, porque é o core ali dos nossos usuários, mal sabiam falar, eram crianças de 0 a 5 anos, 0 a 4 anos. Então, basicamente, o que a gente fazia? A gente separava nossa empresa em dois tipos de avaliação de usuário. Uma delas era a parte analítica mesmo, dados puros, então a gente tinha, como o Edu falou, tracking de tudo. Basicamente, se ele clicou no link de mídia, se ele baixou naquele primeiro momento ou não, se é Apple, se é Google, qual que é o tipo de device dele, se no primeiro uso dele ele conseguiu assistir um vídeo ou não, porque a gente sabia, basicamente, se ele tivesse assistido o primeiro vídeo, a experiência dele tinha sido completa, então a chance desse usuário assinar é muito maior do que a outra. Se naquele usuário ele acabou caindo nas nossas mini atividades lá, como se fossem os nossos gamezinhos, e se ele foi para o game, a gente tinha um pop-up de assinatura enaltecendo aquele pedaço do app para ele. Então, a gente começou a montar uma estrutura de análise muito robusta, baseada no Flávio Steca. O Steca é, assim, apaixonado, enlouquecido por dados, tanto é que hoje eu estava batendo papo com ele e falei assim, cara, não é possível que a gente tem tanto dashboard, cara. Como assim? Que número que eu olho que eu tô perdido, sabe? E o Steca conseguia saber o cohort, assim, perfeito de cada coisa. Do outro lado, a gente puxava os testes de usabilidade com pais, mães e crianças dentro do escritório. Então era uma festa para mim receber uma vez por semana um monte de criança lá no nosso escritório vendo, testando o produto e a gente tirando foto, fotografando, filmando, olhando para ver como que eles faziam para melhorar. E uma das histórias mais legais que eu gosto de contar e para você olhar a importância que é você ter feedback e olhar entender seu usuário, a gente tinha um problema que a gente chamava de time screen. A gente tinha um tempo de sessão muito curto para um aplicativo de vídeo.
Porque, basicamente, o que acontecia? As primeiras versões do Play Kids que a gente fez, ele era uma lista, à la Netflix, como até hoje em dia, e os principais aplicativos. E como a gente levou as crianças para dentro do escritório, a gente viu que a maior parte dos devices que os pais entregavam para as crianças eram devices maiores, eram pesados, elas não conseguiam pegar. Então, elas colocavam, apoiavam o telefone ou o tablet no chão e tentavam rolar. Só que aquela lista não era cômodo para elas. Então elas pegavam, apoiavam o braço assim na mesa e largavam. E apertavam o botão home. E eu lembro que a gente brincava que a pior coisa do mundo é esse botão home que a Apple colocou, esse botão home. O dia que sair o botão, a gente vai voar. Daí a Apple tirou o botão e a gente não voou do mesmo jeito, mas tudo bem. E daí a gente viu que as crianças, com esse apoio, a interface, a melhor forma de entregar conteúdo para elas seria uma interface quase circular. Foi daí que nasceu o trenzinho do Play Kids. A gente começou a fazer testes dentro da nossa interface, pegando lista contra uma parte circular. Daí o Alex trouxe muito da identidade, que a gente sempre quis. Outro ponto positivo da Mobile é sempre ter uma cabeça global. A gente nunca fez um produto para o Brasil. A gente sempre pensou num produto global. Então assim, vamos fazer um carrossel? Vamos colocar futebol? Tal. Não. Qual que é o elemento mais forte na cultura americana, uma cultura internacional que a gente possa trazer essa analogia, né? Porque a criança tem muito com analogia. Vamos trazer um trenzinho, porque lá nos Estados Unidos é muito forte essa cultura. E acabou dando tudo certo. E a gente só descobriu isso testando. E muitas vezes não só com dados, porque os dados, o que falavam pra gente? Olha, o tempo de sessão está muito pequeno, o tempo de tela está muito pequeno. Então essa proximidade com o seu usuário, ela é super importante para você conseguir tirar e ser ágil também. Outro teste engraçado que a gente fez, a gente estava numa maluquice de ampliar e a gente fazia um launch, né, lançamento em um país por semana. E esse foi um momento, eu acho que eu perdi mais cabelo, mais fiquei sem dormir, porque de um lado ficava o Edu licenciando conteúdo, e toda vez que ele licenciava para conteúdo, começava a ligar o taxímetro, né? Então tava custando, e ele ficava botando pressão, falava, Breno, quando você vai lançar? Eu fechei um monte de conteúdo aqui na Alemanha, fechei um monte de conteúdo na Holanda, cara, já dá o portfólio, vamos lançar. E daí numa madrugada, a gente foi fazer lá o lançamento, que tinha que correr para fazer o lançamento, e, cara, é impossível você ter pessoas 100% proficientes em várias línguas na empresa. O que a gente fazia? Recorria ao super Google Translate. Vamos lançar na Holanda? Vamos lançar na Holanda. Cara, os conteúdos assim, top. A Apple ia dar destaque, o Google ia dar destaque, preparamos uma tradução, testamos o app, bora, lança! E geralmente a gente lança, e é igual lançar foguete, né? Todo mundo fica assim nos dashes, olhando qualquer número, o que está acontecendo, e daí de repente esse daqui, vou acionar a mídia, beleza, aciona a mídia. Não converte, não tá dropando. O que acontece? Meu Deus, olha, servidor caiu, não, tá tudo funcionando. A gente foi olhar os reviews do aplicativo. Basicamente, na hora da gente traduzir, a gente estava tão cansado, era tão tarde, que no lugar de colocar holandês, a gente colocou alemão. E a gente lançou o aplicativo inteiro com os conteúdos e a tradução em alemão para o pessoal. Então, se a gente não acompanhasse de perto e ao vivo ali, tanto os reviews quanto as avaliações, a gente ia perder, ia demorar semanas. Ou então até, dependendo da empresa, se não tem essa cultura ágil, meses até descobrir os erros. E a gente acabou pegando em poucas horas. Então, tem histórias como essa, a gente tem um monte no Play Kids. E essa cultura fez com que a gente conseguisse fazer... Foram quantos lançamentos, Edu, em menos de... Eu acho que foram 60 lançamentos em 90 dias. Um negócio assim maluco, cara. Maluco. A gente tinha uma estratégia de expansão internacional, onde a gente começou a gente procurava algumas sinergias em alguns países. Então, por exemplo, países que falavam inglês, né? Onde a gente traduzia em inglês e você conseguia lançar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Depois a gente lançou os países de língua hispânica. Então a gente agrupava por clusters de língua hispânica, e aí tinha uma outra quebra-cabeça que tinha que cruzar com essa história do idioma, que eram os territórios dos licenciamentos. Quem entende, quem conhece o mercado de licenciamento de conteúdo, os provedores de conteúdo, eles licenciam por algumas regiões, né? Então não é, eu quero comprar o conteúdo para o mundo inteiro. Não é assim, era raríssimo a gente conseguir licenciar para o mundo inteiro. Então tinha um certo quebra-cabeça, e quando a gente conseguia fechar, eu tenho conteúdo nessa língua,
E nesse país, aí, Breno, lança logo o aplicativo naquele país, né? Então aí era uma pressão. Quando eu consegui quebrar, desvendar o quebra-cabeça do conteúdo, né, e da região, aí eu botava a pressão para o Breno traduzir, localizar o app o mais rápido possível para a gente conseguir começar a monetizar e também engajar com a Apple e com o Google. Exato. Né? Para Cada ter lançamento novidade. desse era um grande motivador para a Apple e o Google nos apoiarem. Isso que eu ia falar, né? Vocês adicionaram mais uma complexidade no negócio, que é a expansão internacional, né? Porque exige também que você faça várias adaptações, inclusive culturais. A gente passou por isso no nosso último desafio, né? Então, como você está presente aí em mais de 100, você estava em mais de 100 países na época. Então, como gerir isso também é mais uma complexidade para o negócio. É que o Play Kids, o Play Kids tinha algumas complexidades, né? Claro, mas tinha também várias facilidades, né? Porque como era um produto 100% digital, que não precisava necessariamente de uma operação grande em cada país que a gente estava, e a gente tinha distribuição via as lojas dos aplicativos, tinha uma facilidade muito maior do que, por exemplo, o iFood para expandir. O iFood para expandir, ele tinha que ir comprando outras empresas que tinham as redes de restaurante naquelas determinadas regiões. Né? Então, era uma operação que demandava presença local, né? Era uma guerra mais de guerrilha mesmo, de conquista de território. O Play Kids já era uma guerra, digamos, mais aérea, assim, era um pouco mais escalável. E a gente não era essa maluquice também desenfreada. Nós fazíamos uma pesquisa de número de usuários de iPhone e de Android em cada país. Então a gente tinha uma planilha bem complexa, acho que ela tinha uns 8 itens que a gente analisava e a gente ia comparando os países, né, para ver quais os mercados que tinham mais potencial. Então nós não éramos completamente malucos aí também. Edu, uma das coisas que você acabou de falar, e eu tenho certeza que quem continuar acompanhando o Edu, a Marcela, em Power, vai aprender também. Eu lembro como se fosse hoje, que a gente fez num dos planejamentos estratégicos, a gente chegou num consenso ali com uma consultoria até, e montamos um Atlas, que era basicamente o mapa da mina do Edu, onde a gente conseguia colocar lá diversos KPIs, como o Edu falou mesmo, olha, a quantidade de iPhone, quantidade de Android, quanto que é geralmente o custo por usuário, né, de aquisição de mídia para esses países, quanto que é geralmente o ticket médio, né, que a gente conseguia pegar as informações, a gente tinha uma escala cultural, quanto que depende de customização, exemplo, Índia era muito difícil, China era complicado e tal, e ele dava como se fosse um mapa de calor para quais regiões a gente devia atacar. E esse Atlas a gente usou por muito e muito tempo. E ele era uma coisa extremamente dinâmica, porque dependendo da release que eu fizesse, se eu acertasse, mudava um pouquinho, o Edu tinha que correr. Se a gente errasse, se o Edu tivesse licenciado um conteúdo que não tinha sido tão eficiente, ali ficava mais fraco, a gente tinha que compensar alguma coisa com a parte técnica. Então, foi uma metodologia que daí quem fizer lá na Empower vai aprender. Óbvio que são ferramentas que podem ser que não funcionem para todo mundo, mas que foi essencial para o crescimento e principalmente para o lançamento ali do Play Kids. E uma outra coisa muito positiva e que daí hoje eu tento levar para minha vida, não só escutar os usuários, tudo, mas escutar super o nosso time. E era uma outra coisa que o Play Kids tinha uma liberdade assim absurda. Não existia. Eu nunca fui o dono do produto, né? As coisas nunca aconteceram o roadmap da cabeça do Breno. Muito pelo contrário, as coisas aconteciam e emergiam de baixo por causa da cultura. A cultura era tão forte, de baixo para cima. Então, quantas vezes a gente não recebeu pessoas ali, não tem sala na Mobile, né? Na minha baia, eu chamava para tomar um café e falava, Breno, tive uma ideia, porque eu estou analisando aqui, e olha o que aconteceu, e se a gente colocasse um joguinho novo, se a gente fizesse uma interação desse jeito, olha, eu tenho um código aqui, que até o pessoal comentou, pedindo para a gente contar como foi o lançamento dos games, e principalmente do Voxel, no Play Kids. Chegou um determinado momento que a gente estava no teto mesmo, né, ali de engajamento, tudo, e o Charles com o Dani, o Charles tinha feito ali um tese de doutorado dele, ou de mestrado, e era um game. E ele, cara, ela... Charles, eu ia contar essa história aí do Charlão. Cara, e o Charles simplesmente pegou e falou, olha, a gente tem que trazer games para dentro do Play Kids. E, cara, a Mobile tinha um trauma de games gigantesco. Do Edu, até pode contar um pouco melhor sobre os traumas, porque eles fizeram alguns testes antes da minha chegada em games.
E daí o Charles pegou e trouxe, olha, dá pra gente fazer isso, é super rápido, eu tenho já o código pronto, a gente só faz uma adaptação para funcionar aqui e a gente testa. E isso, se eu tivesse engavetado naquela época, se a gente não tivesse dado ouvido e não tivesse escutado os nossos funcionários, ali, nossos colaboradores, provavelmente o que é Afterbus, o que é o PKXD, jamais existiria. Porque esse foi o precursor, esse foi a sementinha que aconteceu essa virada de chave ali da empresa e o crescimento astronômico que a gente teve nesse segundo ciclo. Mas conta aí um pouquinho mais, Edu. Não, alguns comentários sobre essa história do Charles. Eu lembro do Charles falando para mim, Edu, eu tenho uma ideia sensacional. Eu falei, Charlão, bota para funcionar. Quando você vai lançar? Depois de amanhã? Bota no ar isso aí. Inventa uma marca nova, bota numa nova empresa, sei lá o que você vai fazer. Se você está tão confiante que você vai fazer em 2 madrugadas, você vai lançar um negócio fantástico, lança e me mostra. Depois a gente vai sentar e ver. E foi exatamente o que ele fez. Mérito enorme do Charles, do time que comprou essa briga. E o final da história é que criaram o PKXD, que acho que nessa época o PlayKids devia ter, sei lá, eu tô chutando aqui, 2 milhões de usuários. Isso, 2 milhões Sabe de quantos usuários o PKXD atingiu? 50 milhões de usuários ativos. Então, olha, de novo, olha essa cultura de sonhar grande, montar times melhores que você, ouvir as pessoas, ter agilidade para manobrar, né? Então a gente fazia planejamento? Fazia. Só que a gente movimentava e se autoavaliava ali para constantemente estar revisitando esses planos e sempre sonhando muito grande. Então, esses comentários são válidos. E eu lembrei de uma outra coisa, essa metodologia que o Breno falou de expansão internacional que a gente até desenvolveu em conjunto com uma consultoria de uma pessoa que a gente conheceu no Silicon Valley, é a metodologia que a Vetex está usando para fazer expansão internacional. Que legal! Num encontro com o Mariano, com o Geraldo, os caras vieram me procurar, falaram, cara, como é que vocês expandiram o Play Kids? Daí eu falei, ó, essa consultoria, assim, assim, assado, eles fazem assim, assim, assado, esse é o método tal, depois eles conseguem ver quanto que vai ser investido em cada frente, em cada país, e você pode adaptar para você e tal, e os caras contrataram eles e desenvolveram o plano de expansão internacional deles, e acho que até o Mariano está focado bastante nisso, na expansão internacional da Vtex, usando a mesma coisa que a gente usou no Play Kids. O que mais? Mais perguntas? Muito legal, assim, porque vocês falaram de vários pontos. Então, testar, corrigir, até tem algumas pessoas comentando sobre isso aqui, metodologia ágil, como é que a gente transforma isso tudo em uma realidade possível. E também falaram muito que eu gostaria de complementar, que é comunicação e transparência, né? Como que isso impulsiona e isso faz com que venham novas ideias. Então, se você está num processo, principalmente de expansão, de transformação, você tem que trabalhar muito bem a comunicação interna, né? A comunicação com seus funcionários ali, para que todo mundo tenha informações para ajudar ali a trazer novas ideias. E isso pode surgir coisas incríveis, né? Que às vezes a gente não tá imaginando. Então, isso é muito legal. Em termos práticos, na Movile, a gente tem a gente sempre fala do planejamento estratégico, que a gente fazia uma vez por ano e revisitava a cada 6 meses. E a gente tinha rotinas de reuniões mensais de resultado, onde todo mundo tem acesso aos KPIs, todo mundo sabe o que está acontecendo com as principais metas de cada uma das nossas empresas, todo mundo de dentro. Então, assim, a gente sempre pregou transparência brutal. Quanto mais você dá informação para as pessoas, e nós contratamos, né? Quanto mais você dá informação para pessoas inteligentes, quanto mais você comunica a direção e como é que como é que a banda está tocando, como é que o bonde está andando, mais sugestões coerentes as pessoas podem te dar para você ir na direção que você quer. E tinha coisinhas tão básicas que hoje eu olho para trás e falo, cara, quanto de diferença fez isso quando a gente fala de liberdade e acesso à informação, transparência. Acontecia uma coisa na Mobile que sempre foi, cara, cobrança do Fabrício, tudo, que era o nosso daily report. Todo dia a gente acordava 5:30 da manhã, já tinha um e-mail com todos os dados consolidados do que tinha acontecido no dia anterior para que a gente tomasse as ações. Então você não precisava esperar. E ali era eu brincava que era a minha leitura matinal no banheiro. Eu pegava ali o daily report
já começava a ver e de lá já saía anotando as coisas para que chegasse na Movile e já fosse extremamente efetivo. Então, dá acesso a isso para as pessoas, empodera elas. A gente não pode esquecer que isso faz com que a gente tenha, assim, dentro da nossa empresa, da nossa cultura, o empoderamento dessa galera. Na minha empresa mesmo, a gente morria de medo de falar para os usuários, lá para os nossos funcionários, quanto era cobrado cada projeto, quantas horas a gente tinha vendido. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje em dia e com o que eu aprendi lá na Mobile, eu tenho certeza absoluta que a Fingertips tinha virado uma CIT da vida, sabe? A gente ia ser, cara, gigantesco, porque a gente ficava tratando as informações com um cuidado tão grande e não dava transparência. E muitas vezes o meu projeto atrasava ou ali não entregava porque quem estava executando não tinha dimensão de urgência, prioridade, quantidade de horas, o que poderia ser feito ou não. Então, quanto mais transparente você consegue ser com o seu time, mais assertivo eles se transformam. Porque tem dia que você vai chegar e vai falar, ó, ele precisa fazer essa funcionalidade em 14 horas. Não, 14 horas é impossível, não dá. O que dá pra gente fazer em 14 horas? Tem que ser em 14 horas. A gente pega e adequa. Se uma pessoa não tem isso, ele vai falar, ó, desenhe isso daqui para mim. Putz, ele vai demorar 36, 48 horas. E daí nunca vai ser assertivo. Então, comunicação, transparência e acesso à informação é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Gente, peraí só um minuto. Assim, a gente tem 4 minutos. E na nossa experiência da outra vez, a gente sabe que são mais 4 minutos mesmo. Então, acho que a gente poderia já aqui caminhar. O papo tá ótimo, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Mas vamos já para as dicas finais. E também as pessoas depois têm a oportunidade de continuar seguindo a gente. A gente vai trazer mais conteúdo legal. Então, vamos tentar já ir caminhando para um fechamento aqui. O que eu ia tentar começar a concluir um dos nossos propósitos na Empower é aterrissar tudo isso que a gente está falando. Eu e o Breno, a gente está aqui animado, contando essas histórias. Por trás disso tem várias metodologias, várias implementações de processos, várias implementações de estratégias que a gente sabe ajudar a você a fazer. Então, uma das coisas que eu aconselho, pega o link que a gente está colocando aqui para você entrar no grupo do WhatsApp da Empower. E lá no grupo do WhatsApp é onde a gente vai começar a oferecer algumas aulas gratuitas sobre alguns temas. Eu vou dar uma aula essa semana sobre inovação, sobre vários conceitos que a gente usava na nossa cultura. Mas lá nós vamos falar mais sobre a mentoria de 3 meses que a gente vai ter, onde a gente espera trazer essas metodologias, esses processos de uma maneira mais tangível para você implementar na sua empresa. E o Breno vai ser um dos convidados do primeiro grupo de mentoria dos primeiros 3 meses da primeira turma. Então, o Breno vai falar de produto e inovação também. Então é isso, acho que foi super legal. Sigam a gente no grupo do WhatsApp, que vai ter mais novidade e a gente espera trazer mais conteúdos, até mais tangível para vocês usarem nos processos de vocês, nas empresas de vocês. Boa. E daí, Edu, vou pedir para todo mundo que está seguindo aqui, que está vendo a live, final da live, não esqueça, comece a seguir a Empower, o Edu e a Marcela, e principalmente perturbem eles lá para a gente transformar esse formato de live em podcast. Entendeu? A gente precisa de mais tempo para falar, a gente precisa de mais tempo para a gente conversar. Então, ó, depende de vocês entrarem lá, começar a seguir, começa a perturbar. O Edu, ele é resistente de vez em quando, mas ele escuta. Então vai lá no perfil do Edu. O Edu até ontem não tinha o perfil aberto, sabe? Ele era meio obscuro, vai lá. Não queria. Então, cara, eu tenho certeza absoluta que a Empower, o Edu e a Marcela podem ajudar muitos de vocês. Eu também estou super disposto a ajudar. Então, contem comigo. E é sempre bom, Edu, te ver você, Marcelinha, a gente conversar, né, da nossa história, que foi uma história tão marcante. Contem comigo sempre. O que precisarem, tamo aí. E, galera, mostra para os dois aí que se estão interessados, começa a seguir lá, que vale muito a pena. Prazer. Gente, tem algumas pessoas me mandando aqui inbox. O link para entrar no WhatsApp está na nossa bio da Empower, aqui nesse perfil. É só clicar lá e você tem acesso. Depois da live a gente também vai compartilhar o link de uma forma mais fácil aqui para todo mundo fazer parte. E aí quem estiver lá vai ter acesso a essa primeira aula do Edu com um tema super legal e de uma forma super exclusiva. Então, muito obrigada, gente. Para mim, um prazer enorme estar com vocês aí. Delícia relembrar essas histórias. Valeu. Muito obrigada, viu? Valeu, Breno Masi. Falou. Muito bom conversar mais com você. Acho que o tempo foi curto, a gente devia falar mais. Exato. Ficar mais tempo.
Eu tô precisando ir pra praia. Eu desço pra aí, a gente faz. Aí. Boa. Boa. Valeu, Obrigada, pessoal. gente. Boa noite. Muito Boa obrigado, noite. pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.